Estamos retornando à Comissão Especial de Inquérito, visando a apuração de denúncia envolvendo a atuação do Fundo Social de Solidariedade desse município. Solicito agora que adentre a senhora Elisângela Cardoso do Prado Pereira. Senhora Elisângela, muito obrigado pela presença da senhora. A senhora pode dizer o nome, CPF, RG, por favor? Bom dia a todos. Chamo Elisângela Cardoso do Prado Pereira, CPF 272-617-228-80, RG 26-538-503, dígito 9. Primeiro, a senhora reafirma todo o depoimento prestado à Polícia Civil? Sim. Quero lembrar a senhora também que a senhora está na condição de testemunha, lembrando que se pautar pela verdade em função de crime de falso testemunho. Ok. Eu gostaria, nesse momento, de comunicar a todos os membros da SEI que têm liberdade de utilização do microfone para perguntas. Os demais vereadores que façam por escrito a essa presidência, que será lido pelo relator ou membros da comissão. Ao vereador André Maldonado. Bom dia, vereador. Bom dia, tudo bem? Em 2022, a senhora estava trabalhando no Fundo Social? Se lembra qual período? 2022, eu fui nomeada presidente do fundo, se não estiver enganada, no dia 30/6 de 2022 até abril de 2023. Qual cargo que a senhora ocupava? No fundo, de presidente interina. Qual era a sua rotina de trabalho no setor? Bom, dentro do fundo, como eu estava interinamente, também tinha minha função, visto que o trabalho do fundo é um trabalho voluntário, então eu me dividia entre o trabalho desenvolvido dentro do gabinete e o Fundo Social. Então, quando havia alguma campanha, alguma empresa para visitar, alguma reunião institucional, as reuniões de conselho deliberativo, entrevistas à TV, nas campanhas, basicamente toda a parte institucional. A senhora deliberava doações que chegavam até o fundo como presidente? A senhora participava das doações, dos recebimentos, sabia o destino? Na realidade, chegava muito pedido de cesta, né, de todas as formas, e quando chegava o pedido era repassada a Damares, que fazia a avaliação necessária dentro do sistema que a gente tem de pesquisa. Recebimento, raramente. As doações eram feitas lá no prédio do fundo, né, quando era doação de empresa, aí era sempre feito o registro com fotos, mas raramente eu participava do recebimento das doações, só quando era alguma coisa maior, que as campanhas de agasalho, quando chegava cobertor, mas na rotina, não. Toda doação que entra no fundo tem um registro com fotos? Quando ela é de relevância, a grande maioria, sim. Não posso afirmar que tudo, mas as de relevância sempre tinha registro, sim. Qual o nome das pessoas com quais a senhora trabalhou no Fundo Social? No período em que estive? Isso. Olha, a Damares, a Beatriz, a Viviane, a Vanessa. Tem o nome de um moço que eu não vou me recordar. Esses 3 últimos citados eram bolsistas de um programa Bolsa Trabalho do Estado, que eles prestaram serviço, né? Eles prestavam 4 horas de serviço diárias em qualquer órgão indicado pela prefeitura, e eles, durante o período que eu trabalhei, estava lá o Capellini, que é o motorista, e a Luísa, que é uma técnica de convênios, que também ficou cedida para nos auxiliar nos trabalhos lá do fundo. A senhora tinha livre acesso às dependências do Fundo Social? No período em que estava presidente? Sim.
Quando era necessário, eu nunca frequentei lá sozinha. Quando tinha reunião, me era solicitada, mas eu não ficava de cópias de chave, não tinha posse de chave, né? Eu ia quando me era solicitado, quando tinha alguma reunião, tinha algum atendimento para fazer. A senhora tinha conhecimento dos tipos de doação que chegavam ao Fundo Social, mesmo não estando à frente do órgão? Dos tipos de doação, no período em que eu não estava à frente? Isso. Olha, algumas vezes, quando eu não estava presidente, quando tinha a solicitação de algum ofício para encaminhar algumas vezes era solicitado para fazer, quando a gente estava sem essa ajuda das bolsistas, né? Ficou um período sem administrativo, mas, assim, de grosso modo, que chegava ou que deixava de chegar, eu não tinha acesso diretamente, a não ser quando me era pedido para fazer algum ofício, oficializando, fazendo pedido para alguma empresa ou para algum órgão, mas eu não tinha conhecimento do que efetivamente era, se o que era pedido era doado, não tenho conhecimento. A senhora tinha conhecimento dos bens doados pela Polícia Civil? Eu tive conhecimento pelos bens doados pela Polícia Civil em 2022. Acho que teve uma doação, a primeira aconteceu acho que em 21, em outubro, acho que abril de 22, tive conhecimento por um fato em si, que a gente tinha um depósito no primeiro andar, né? O fundo ele tinha atendimento no térreo, a administrativa ficava no terceiro andar, e no primeiro andar ficava uma sala, como se fosse uma sala de descarte. E aí eu tive conhecimento no dia em que a Damares me solicitou auxílio, porque precisava fazer a limpeza da sala, que íamos receber doações do Fundo Social de São Paulo e não tinha onde ser armazenada. Então, naquele dia, ela abriu lá e ela falou: olha, eu preciso ver onde eu vou colocar isso aqui. Foi naquele dia que eu tive conhecimento do que estava lá, mas não na íntegra, tudo que foi doado, eu não sei precisar. A senhora sabe me dizer quais os itens foram doados pela Polícia Civil? Olha, eu não vou precisar com certeza, porque acho que foram muitos itens. Eu não sei citar todos. A servidora tinha livre acesso às doações recebidas pelo Fundo Social? A servidora? A senhora. Não tinha livre acesso. No período em que eu não estava presidente, eu não tinha acesso. E no período em que eu estava presidente, como eu disse, pouco eu frequentava, só ia em reuniões, sabia o que tinha, porque era de minha responsabilidade controlar, inclusive os relatórios que eram feitos a prestação de contas, mas no período em que eu não estava presidente, eu não tinha livre acesso ao fundo. No período que a senhora estava presidente, a senhora pode explicar, quando o fundo recebe uma doação, é feito registro de entrada e saída? O que eu posso pontuar, sim, quando o fundo ele recebe essa doação, é registrada a doação através de relatórios, como foi citado pela Andréia, de planilhas, da onde vem, a quantidade que vem, e as saídas, principalmente de itens alimentícios, roupa não dá para precisar, porque o volume é muito grande. Mas da parte de alimento, as saídas também eram registradas através de fichas de quem recebia como munícipe, e isso era tudo planilhado e prestado conta na reunião de conselho deliberativo. Bens assim de maior expressão, como celulares, bicicletas, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, havia um critério diferenciado para entrega? Havia um registro com fotos ou até um registro de número de série do equipamento, um termo, um recibo, algo do tipo que eu estou recebendo essa doação? Eu assinava algum documento? Olha, nesse aspecto operacional, eu desconheço, porque, como eu disse, quanto presidente, eu não participava das entregas. Os registros da parte de alimentação, enfim, dos demais itens, a gente fazia essa prestação de contas. Até porque também chegava muita cama, chegava muita coisa quebrada, mas eu não sei te precisar a forma operacional disso. A senhora trabalhou de 30/6/22 a 4/23, mais ou menos isso, certo? Eu acho que até dia 15 ou dia 18 de abril de 23. Nesse período não foi doado
nenhum equipamento eletrônico para alguma instituição, entidade, igreja? Aparelho eletrônico... Eletrônico, um freezer, alguma coisa desse tipo? Não que eu tenha conhecimento. Não. Perfeito. Qual o critério para a disponibilização de cestas básicas para a população? A população que tinha acesso direto, né? Se vocês forem agora lá, tem fila, tem sempre pessoas na porta. Então, tinha as pessoas que iam na busca direta na porta do fundo. E o critério era, elas apresentavam um documento. A gente tem um sistema integrado que a gente alimentava juntamente com a SEBS para evitar a duplicidade de entrega de cesta. Então, a pessoa apresentava o documento, o administrativo fazia pesquisa para ver se aquela pessoa, nos últimos 30 dias, já tinha recebido cesta ou da SEBS ou do próprio fundo. Se não, ela preenchia a ficha, assinava, e esse lançamento era feito dentro do sistema para que, se aquela pessoa também procurasse a SEBS pudesse visualizar que, naquele mês, ela já tinha tido atendimento. E vinha muitas fichas, como foi citado, algumas entidades cadastradas na Rede Solidária faziam o recebimento das cestas e elas se comprometiam a trazer as fichas com a assinatura das pessoas, que também era feito o lançamento dentro do sistema. A senhora também indicava pessoas para buscar auxílio de gênero alimentício no Fundo Social? Eu falo que não é nem indicação. Os pedidos chegavam por todos os lados, por telefone, por mensagem de WhatsApp, e pelo fato de eu sempre ter trabalhado no gabinete, o gabinete é um lugar que chega a todas as demandas, e é nossa responsabilidade distribuir a quem é de direito, né? Então, o nosso papel era sempre pedir os dados para a pessoa, nome e CPF, para que essa pesquisa pudesse ser feita pelo operacional do fundo, e aí a decisão de doar ou não ficava a critério de quem fazia a pesquisa no sistema. Perfeito. A senhora já solicitou doação de cestas básicas para membros de denominação religiosa na qual participa? Quando a gente faz doação de cestas, isso independe do credo religioso. Se uma pessoa de igreja A, B, C, ou até uma pessoa que não tem fé precisar, a gente não olha critério de membro de igreja, a gente olha critério de necessidade. Então, não importa onde a pessoa frequenta, o critério era informar o número de documento dela e, informando e estando dentro dos critérios que eram estabelecidos, a decisão de fazer a doação ou não partia de quem estava fazendo o operacional. Perfeito. A senhora já solicitou doação de cesta básica para membros da família? Para membros da família? Olha, durante o período de pandemia, muitas pessoas que antes não tinham dificuldade passaram a ter. Tá? Então, se uma pessoa é membro da minha família e ela tem necessidade... Não, a senhora, só é uma pergunta assim, sim ou não? Sim? Sim. Ok. A senhora costumava retirar itens do Fundo Social de Solidariedade? Esses itens eram registrados? Não, não tinha autonomia nenhuma de retirar itens, até porque eu não tinha acesso. Ok. A senhora tem conhecimento de envio de cestas básicas para a chácara? Conhecimento nenhum. Não. A senhora tem conhecimento de alguma doação ser destinada à igreja MIP? Não tenho conhecimento. A senhora tem conhecimento de irregularidades ocorridas no âmbito do Fundo Social? Não tenho conhecimento. A Damares chegou a comentar com você sobre alguma irregularidade no Fundo Social? Como foi dito, a Damares é uma pessoa que ela tem o hábito de falar demais. Então, todo o tempo a Damares estava falando de A, de B, de C, né? Fazendo críticas, reclamando, mas nunca pontuando. Até porque, se houvesse irregularidade operacional, ali era ela que estava fazendo, né? A senhora entende que essa denúncia da Damares foi motivada por vingança? Com toda certeza. A Damares nunca comentou nada com a senhora sobre estar sofrendo perseguição? Não, perseguição não. A senhora acha que a Damares tinha ciúmes da sua relação com a prefeita?
Não é nem essa relação. Eu tinha uma relação, no começo do governo, de bastante proximidade com a Damares. E, no momento em que a prefeita me faz uma solicitação para que eu pudesse assumir o cargo de presidenta interina do fundo no período de 2022, aí isso vira de uma forma bem clara, né, como revolta, como crítica, como perseguição, porque ela não aceitava o fato de eu estar. Lembrando que não foi algo que eu fui pedir, e, na condição de servidora, né, eu atendi o pedido da prefeita, mesmo sabendo tudo que me sobreveria depois, posteriormente. Então, a perseguição, a raiva, o ódio, né, eu passei a ser criticada e ser alvo de fofoca e todo tipo de distrato mesmo, após essa nomeação, que ocorre no mês 6 de 22. Até então, né, eu tinha uma relação de proximidade, e eu acho que a amizade era só unilateral, no caso. Qual a história de convivência com a Damares Pavan no trabalho do Fundo Social? Não entendi a pergunta. Qual o histórico de convivência com a Damares Pavan no trabalho no Fundo Social? Tá. No início, estava todo mundo aprendendo. Então, a Damares sempre vinha, às vezes, pedir ajuda, fosse em ofício, buscar orientação. No começo, a relação que eu tinha com ela era uma relação pacífica. A partir do momento em que eu me torno presidente do fundo, foi uma relação de bastante conflito, né, de bastante problema, bem difícil. E isso se arrastou até a saída dela do fundo quando ela foi assumir o cargo na Endurp. Tem uma conversa que se tornou pública, uma conversa de print de WhatsApp apresentada em ata notarial referente ao dia 18/4/22 e descreve a mensagem que a senhora com a Damares com os seguintes dizeres: amiga, e como vou levar o que separei? A igreja está precisando da potência e da mesa. Coloquei na sacola. Eu queria uns 2 monitor de TV. A senhora pode esclarecer o contexto dessa conversa? Posso esclarecer. Na primeira fala em que eu falo que coloquei as coisas na sacola, durante o ano inteiro de 2021 e 2022, não podia ser feito doação de roupas, visto da situação da Covid. Então, basicamente, as doações do fundo elas ocorriam somente com a parte de alimento e produtos de higiene. Quando eu falo separei, que foi dia 18 de abril, em que eu digo que eu tenho conhecimento, então, do que tem lá no quarto, e que eu não sei, nem não sabia até o instante de onde era a origem, no que eu falo tocante à sacola, porque tinha sido separados alguns itens de roupa de cama, né? Tanto que eu não tinha acesso, porque ela abriu, ela falou, tem isso aqui, uma pessoa estava precisando, e, se você for olhar abaixo da conversa, ela falou, depois eu dou um jeito de levar. Então, a citação da primeira frase é a respeito de roupas de cama. Ali era um depósito que tinha tudo. Inclusive, eu faço uma observação que, em 2021, minha mãe falece, e todas as doações que eu tirei da casa da minha mãe estavam depositadas, inclusive, nesse depósito. Essa primeira parte, como vou levar o que separei, está se referindo à roupa? A roupa, okay. Roupas de cama. Perfeito. Tá? Aí, a segunda frase, até porque eu já tinha tido essa conversa com ela pessoalmente o dia que ela foi abrir o depósito para ver de que forma a gente poderia armazenar. Quando eu falo de monitores, na mesma época, nós estávamos fazendo na prefeitura as 2 salas de quadros e a sala lá de dentro, de espera. E aí eu falei, estou precisando de 2 monitores. E nessa data, né, 2 servidores públicos da prefeitura, eles descem, a gente faz a testagem de diversas TVs, inclusive algumas eu tiro foto e mando para ela falando que estava quebrada, tá? E a gente teve esse acesso, o que estava funcionando, tem inclusive algumas que estão instaladas no próprio Paço, e as outras os servidores devolveram na sala. Quem são os servidores? O Cruz e o Brenner, que são servidores da zeladoria da prefeitura.
Cruz e Brenner. Sim. Zeladoria, né? Uhum. Essa frase ficou ainda... eu ainda não consegui entender. Só um ponto que eu, por gentileza. Quando eu falo da doação da mesa, a igreja precisa da mesa e do som. Porque eram itens que estavam lá, como eu falei, eles estavam dentro de um quartinho que, a priori, ela tinha posto como um quartinho de inservível, e isso não podia ficar junto com as comidas que estavam armazenadas embaixo. E ela fala, quem utiliza? Eu pontuo com ela que quem poderia fazer a utilização, onde você vai usar uma potência, uma mesa de som, a não ser, eu falei, igreja, e aí eu não estou falando igreja minha, nem igreja A, nem B, nem C. O contexto da conversa é fruto da conversa que eu tive anteriormente com ela. Não é a minha igreja precisa ou a igreja A, B, C precisa. Até porque dentro das pessoas, das organizações que são ajudadas pelo fundo, tem muitas igrejas que estão inseridas dentro de um contexto de comunidades carentes e que, de certa forma, esses itens seriam úteis para elas na ocasião. Então, o fato de eu citar isso não significa que eu estava pedindo para a minha igreja ou direcionando para determinado tipo de igreja. Eram itens que poderiam ser utilizados em qualquer igreja que tivesse necessidade, né, de uso de som. A senhora tem conhecimento se esses itens eram os itens doados pela Polícia Civil? Agora, eu tive conhecimento após essa repercussão, e eu quero deixar claro que essa acusação que ela faz com esse print, ela não é uma novidade para mim, porque ela passou a ocorrer a partir do momento que eu me tornei presidente do Fundo Social. Ela chantageava a senhora com esse print. Ela já agia nesse instante. Então, vamos dizer, eu estou falando de 3 anos em que ela insiste bate na mesma tecla, e que, se eu quisesse criar como diz, uma retórica e, enfim, devolver, enfim, fazer, mas eu não tenho por que mentir, porque o que eu estou pontuando a vocês é a verdade. Então, isso, para mim, não é novidade, porque, assim que eu me torno presidente do fundo, foi a primeira coisa que ela fez, foi passar a me ameaçar com esse tipo de mensagem. Perfeito. Não havia, então, uma igreja específica que estava precisando disso, que a senhora tinha conhecimento? A conversa foi genérica, no teor que eu te disse. Ok. Uma das perguntas é, quando a senhora informa que a igreja precisa da mesa e potência, seria para a sua igreja ou outra igreja? A senhora já disse Sim. que é algo que a senhora colocou, que igrejas utilizam esses equipamentos. Talvez o texto aqui, a forma como que foi escrito, não está dessa forma. Se você for ver, todas as conversas, elas não têm nem começo, nem meio e fim, porque são assuntos anteriormente já tratados e conversados, quando ela pede essa ajuda para fazer essa limpeza desse quartinho. Inclusive, posterior a isso, ela faz o comentário de que ela colocaria o que sobrou, o que estava lá, que eu não sei precisar, né, tá? Que ela colocaria na van e que ela distribuiria nas comunidades, porque ela precisava desse espaço, porque logo ali na sequência ia chegar doações e precisariam ser guardadas ali, que até então o fundo não tinha uma sede própria. Tem uma outra conversa de WhatsApp e eu gostaria que a senhora explicasse. Qual a justificativa para a afirmação da senhora na mensagem de WhatsApp para Damares de que o que foi feito de errado foi por ordem da senhora Lúcia Rosim? Tá. Dentro do contexto dessa mesma conversa, eu digo para ela que a bispa fala que o vereador Borgo está de olho nela. E essa conversa foi motivada porque o vereador, em algumas sessões anteriores a essa data, fez um discurso inflamado novamente contra as questões e doações do Fundo Social de Solidariedade, numa audiência pública, que, inclusive, na reunião de conselho, né, os membros do conselho queriam ter feito uma carta de repúdio para ser enviada à Câmara na época, devido às declarações que tinham sido feitas na plenária, e que acabou não ocorrendo, porque, logo na sequência, a dona Lúcia Rosim, ela deixa de ser presidente e passa a ser a dona Lúcia Costa, nesse período em que a gente está dizendo. E muitas coisas, como eu disse, a Damares, depois, passado o tempo, e a gente conhecendo quem ela era uma pessoa que falava muito mal de todos e de todos.
e algumas opiniões e frases formadas se dava pelo que ela estava dizendo, né? Ela falava muito em nome de pessoas, criava situações, como a própria Andréia citou aqui, né? Sempre deixava algo no ar. Então, a minha mensagem, a minha fala, não é que eu tenha tido algum conhecimento de algo errado que tenha sido praticado pela dona Lúcia, mas é dentro de um contexto, né, que havia ocorrido, e sempre que saía alguma fala aqui na Câmara, ela sempre ficava muito temerosa, né? Então, não foi fruto, né, da conversa, ou que ela tivesse me pontuado algo que tivesse ocorrido, ou que a dona Lúcia tivesse feito de errado. Infelizmente, muitas das opiniões expressadas, né, na época, como eu tinha proximidade, eram baseadas naquilo que depois eu vim descobrir da forma mais difícil, que eram inverdades, e que ela falava muito em nome de pessoas, e trazia muitas situações e muita fofoca, e falava sempre muito mal de todo mundo. É importante deixar claro, senhora Elisângela, porque ela alega que tem outros prints, outras conversas relacionadas a esses assuntos que, segundo ela, viram à tona com o que ela passou para a Polícia Civil. Ainda não chegou até essa comissão? O presidente, chegou alguma coisa? Nós não temos conhecimento, por isso eu estou perguntando para que fique claro. Então, eu só vou fazer uma pergunta. A senhora tem conhecimento de algo que a senhora Lúcia fazia errado no Fundo Social? Não tenho conhecimento. Perfeito. A senhora sabe quem são as pessoas que possuem a chave do Fundo Social? Até onde eu sei, o fundo possui uma chave, e essa chave ficava na zeladoria, onde fica todas as chaves do Paço Municipal. A senhora conhece a Marcinha? Conheço de frequentar a igreja, de outros lugares externos. Durante a atuação da senhora no Fundo Social, como era a frequência da senhora conhecida como Marcinha? Durante o período que eu estive lá, eu nunca a vi. Ela nunca frequentou, nunca a encontrei lá, dentro de nenhuma circunstância. Após os episódios envolvendo o Fundo Social, porventura a senhora teve alguma ameaça de exoneração? Não entendi. Após os episódios envolvendo o Fundo Social, os prints, porventura a senhora teve alguma ameaça de exoneração? De forma alguma, até porque as exonerações elas ocorreram de forma em massa no dia 29 de abril, devido à questão da ADIM, mas não fui ameaçada, né, em momento algum, até porque eu estava bastante efetiva à frente e cuidando da parte administrativa disso, então não tive ameaça por parte de ninguém, em nenhum momento. Foi solicitado em algum momento pedido de afastamento da função pública por parte da senhora? Não. Não? Como está a convivência no setor de trabalho com as denúncias envolvendo o nome da senhora? Você diz na minha rotina hoje? Olha, eu sigo trabalhando normalmente, que eu parto do princípio que quem não me conhece tem o direito de me julgar. Quem não gosta de mim vai aproveitar o momento. E quem me conhece, eu sigo trabalhando normalmente, porque eu estou dentro de um setor em que eu sou bastante solicitada em muitas coisas. E para mim, né, eu tenho hora para chegar, não tenho hora para sair. E, para mim, é uma honra poder servir, né? Estou dentro de uma função em que eu desempenho e faço com muito esmero. E, em nenhum momento, né, com as pessoas que, de fato, gostam de mim, essa relação diante das denúncias foram afetadas. Eu sigo trabalhando normalmente. Perfeito. Como que ocorreu o convite para entregar a equipe de governo da prefeita Suelen? Eu acho que foi no final, na campanha, eu caminhei um trecho, né, no primeiro mandato, né, eu levei a prefeita, ela fez reunião com alguns membros da minha família durante o período de campanha, e não me foi prometido nada, e eu também não pedi nada, eu, de fato, acreditava, né, no potencial e de que ela poderia fazer a diferença. E aí, no finalzinho já de 20,
acho que lá pelo dia 27, 28, ela me fez o convite para participar e fazer parte da equipe. E aí eu integro a equipe desde o primeiro dia de governo. A senhora tem conhecimento da senhora Damares ter utilizado o Fundo Social para benefício próprio em algum momento? Não que tenha chegado até a mim. Eu penso que é muita responsabilidade a gente afirmar aquilo que, de fato, a gente não presencia e não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento. Obrigado, viu? Vereador Dário. Bom dia a todos. Acho que a pergunta, o relator já perguntou quase todas as perguntas. Mas só uma pergunta, se é a mesma pessoa que recebe é a mesma que libera, geralmente? É o operacional, né? Certo. E qual a sua participação com o fundo sem estar na presidência? Sem estar na presidência? Olha, a participação seria no quesito de chegar muitos pedidos via gabinete e que eram imediatamente reportados. Quando tinha alguma coisa que era mais que tinha que ser mais elaborada, algum pedido de um ofício mais elaborado, mas no tocante fora do período do fundo, não tive nenhuma outra participação de maior relevância. Muito obrigado. Vereador Beto. Vou solicitar ao vereador relator que tem aqui as perguntas do vereador Bira. Perguntas do vereador Bira para a senhora Elisângela. A senhora Damares sempre foi confiável? No período em que eu achava que era, sim, né? Confiança é algo que a gente dá 100%. Depois é a pessoa que perde. Depois eu chego à conclusão que em momento nenhum deveria ter sido, mas estava feito. A equipe tinha convicção de que o trabalho da senhora Damares era correto? Olha, a Damares sempre foi como posso, muito desenrolada nessa questão de fazer entregas. Então, assim, eu não tenho capacidade de julgar. Acho que se a pessoa está no cargo, ela está dentro da função, ela tem capacidade de fazer. Houve algum episódio atípico que colocasse a credibilidade e a confiabilidade da senhora Damares sob suspeita? Se sim, qual e quando? Não que eu tenha conhecimento. A senhora tem informações de que a relação entre a senhora Damares e a presidente do fundo estava estremecida? E desde quando, se caso positivo? Não. A senhora participou de entregas ou não? Você fala durante o período de... Olha, eu não sei. Durante o período em que eu estive presidente, a gente fez alguns cafés da manhã, né? Teve a entrega de brinquedos que foi feito na comunidade do Piquete, em parceria com alguma iniciativa privada, mas entregas assim quando tinha alguma relevância de festas de Natal, né? de cafés da manhã para crianças das comunidades, só, mas de entrega efetiva de cesta em mãos, não. A senhora ocupa qual função hoje e onde está trabalhando no momento? Hoje eu ocupo a função de assessora de gabinete e trabalho no gabinete. Como foi noticiado pela senhora Damares, alguma doação foi recebida pela sua igreja? Não, a minha igreja não recebeu nenhum tipo de doação do fundo. A senhora participou da dita entrega no projeto social de futebol mencionado pela senhora Damares? Não entendi. A senhora participou da dita entrega no projeto social de futebol mencionado pela senhora Damares. É verdade que houve essa entrega? A senhora participou de alguma entrega em projeto social de futebol? Futebol? Não, não que eu me lembro, não. Não? É isso, presidente. Vou solicitar ao vereador Dário que faça a leitura da pergunta do vereador Cabelinho. A depoente alega, a pergunta do Cabelinho, tá? A depoente alega que a Damares a ameaçava com mensagens, ela,
depoente, chegou a comentar isso com alguém? Pensou em registrar a ocorrência? Se comentou sobre o fato, comentou com quem? Sabe informar em que data ocorreu a ameaça? Eu penso que, se ela tem as mensagens, vai ter algumas coisas por mensagens. E essa questão dela me denegrir era para muitos servidores, onde ela estava. Eu cheguei a passar por situação em que eu estava junto com ela, né, numa comunidade nessas que a gente foi fazer entrega de Natal, e ela sempre me apontava, inclusive na frente de outros, dizendo assim: era para eu ser presidente, eu não sei o que você está fazendo aqui. Então, assim, eu passei muita humilhação, muita. E, por muitas vezes, eu pedi à prefeita para que me afastasse, mas eu segurei, eu estava ali dentro do meu papel. Ela me humilhava tanto na minha frente quanto nas minhas costas. E, enfim, eu estava ali no cargo de servidora, sempre segurei as pontas. Nunca você vai ouvir falar de ninguém, servidor, que eu retruquei, ou que eu denegri, ou que eu falei mal dela, em momento nenhum. Então, assim, era publicamente, para qualquer funcionário, inclusive do Paço Municipal, que você perguntar, isso era evidente, e era todo o tempo, foi durante todo o tempo. Pode falar. A pergunta ela disse... Pega aí, Não, é porque não respondeu a pergunta. A pergunta ela disse que se sentia ameaçada pela Damares. Sim. Ela reclamou sobre essa ameaça com alguém e pensou em registrar o ocorrência sobre o fato de que a ameaça é promessa de... Ela, você fala? Sim, ela. sim. A senhora diz ter recebido ameaça. Sim. A senhora recebeu ameaça de quem e quem a senhora comunicou em relação a essa ameaça? Na realidade, quando eu falo de ameaça, é no sentido disso que ela, né, trouxe a essa SEI sobre as questões da mensagem, das doações à polícia. Então, ela dizia assim: tem as doações da polícia, né? Eu não fiz BO, porque, embora ela me ameaçasse, eu não achei isso fato suficiente para fazer boletim de ocorrência. Tá? Então, assim, comentava com pessoas da minha família, de pessoas de proximidade, porque o que ela estava pontuando é o que ela trouxe aqui. E o que eu estou pontuando é que ela faz isso desde junho de 2022. Tá? Então, eu não fiz boletim de ocorrência e eu tinha esse tipo de conversa com pessoas próximas da minha família. Acho que é isso aí, né? Dona Elisângela, a senhora teve ciência de uma doação da Polícia Civil para o Fundo de Solidariedade? Eu soube que a polícia doou. No período em que eu estive presidente, eu acho que teve 2 termos de doação, acho que de bicicleta, não vou me lembrar o outro. Mas, da primeira doação, quando ela ocorreu, eu não tive ciência no ano em que ela ocorreu. Eu tive ciência quando eu citei aqui, que foi em abril de 2022, que ela tinha que fazer essa limpeza na sala em que estavam esses itens. Ali eu tive ciência do que tinha ali de doado. Agora, de termos da polícia, no período em que eu estive presidente, inclusive o ofício tinha que ser assinado por mim para que ela pudesse fazer a retirada no local. O que foi doado? Nesse caso da Polícia Civil? No período em que eu estive, eu acho que foi bicicleta. Eu não vou lembrar do restante dos termos, mas bicicleta eu tenho certeza. Essa doação, para quem foi essa doação?
Olha, depois de recepcionada, eu não posso precisar, porque eu não cuidava do operacional. Tá? Quem cuidava do operacional? A Damares. Quem fez a entrega A entrega... dessas doação que a senhora recebeu da Polícia Civil? Todas as entregas eram feitas pela Damares. A Lúcia sabia dessa entrega? Durante o período em que eu estava presidente, a dona Lúcia não fazia parte do fundo. Então, No dia 18/5/2025, o jornalista Nelson Taberá não. não sabia. Eu não posso precisar se ela sabia ou não. Ela não estava lá. Eu não sei de responder. No dia 18/5/2025, o jornalista Nelson Taberá publicou uma matéria com o título Ex-assessora abre novas mensagens sobre confissão de uso irregular do Fundo Social e Suelen e Lúcia Rosim acionam no judiciário por indenização. Nessa matéria jornalística publicada, a seguinte mensagem é atribuída à senhora. A senhora reconhece a autenticidade dessa conversa? Ué, a conversa está aí. Sim, que eu acabei de citar. A senhora disse porque as únicas coisas que você fez no fundo que não devia foi ela que mandou. O que a Damares fez que não devia, ou seja, o que ela fez de errado. Ah, tá. Tá. Na verdade, é a mesma pergunta que eu já havia feito. A senhora diz, porque as únicas coisas que você fez no fundo que não devia foi ela quem mandou. Isso é o print que a senhora escreveu. Sim. O que a Damares fez que não devia? Ou seja, o que a Damares fez de errado? Eu não posso pontuar, como eu falei. A Damares falava muita coisa em todo o tempo. Né? Então, eu não posso pontuar, até porque a gente está falando de uma conversa de 3 anos atrás. Né? Eu acho que eu não posso dar um contexto daquilo que eu não lembro. Como eu falei, a Damares sempre falava muito, falava demais, falava de tudo e falava de todos. Eu não posso responder, não tenho condição de responder, porque a gente está falando de 3 anos atrás. Tá. Quem seria ela citada por você? Que você disse, porque as únicas coisas que você fez no fundo que não devia foi ela quem mandou. Quem seria ela, ou seja, quem mandou a Damares fazer algo de errado? Bom, acho que ninguém mandou a Damares fazer algo de errado. Como eu falei, eu não posso responder o foi a senhora contexto. que afirmou. Sim, mas a gente está dentro de uma afirmação que aconteceu em 2022. Não, mas tudo bem. Mas foi a senhora que afirmou. Tá? Não posso descrever, porque não tem um contexto. Existe uma ata notarial juntada ao processo em que aparece uma conversa atribuída a você e a Damares. Sim. A senhora reconhece essa conversa? A senhora reconhece? Sim. Sim. Nessa conversa, a senhora supostamente alega que a igreja está precisando de potência e de mesa e que teria colocado esse material na sacola. Assim, quando a senhora diz a igreja está precisando, entende que a senhora sabe qual igreja e quando indica a potência à mesa, entendo que também sabe detalhe dos materiais. Aí tem algumas perguntas. A. Qual a origem dessa potência e dessa mesa? Agora a gente sabe que está dentro dos termos de doação da polícia. Até então estavam lá como produtos que tinham sido doados e, teoricamente, inservíveis. Né? Estava num local onde ficavam produtos inservíveis. Tá. Qual a igreja a senhora se referia? Nenhuma. Eu digo a igreja de forma genérica. Para onde esse material foi levado? Eu não sei precisar. Esse material foi cadastrado? Também não sei te dizer. O que a senhora havia separado? Como eu disse, na sacola, roupas de cama. Para onde foi esse material separado? Na realidade, a minha pergunta é para ela, como eu vou levar o que separei? E ela fala, depois eu dou um jeito. Agora, eu não vou lembrar para quem era. Faz muito tempo. Okay. A senhora também teria supostamente dito que queria uns 2 monitores de TV. Quais monitores seriam esses?
Como eu falei, na mesma época, nós estávamos fazendo a implantação das 2 salas de recepção de quadros e a sala interna do gabinete. E como ela disse que todos os itens que estavam lá, né, iam para descarte, é quando, então, os servidores sobem e fazem esse teste, né? Inclusive, alguns aparelhos estão lá no Paço Municipal. Até como contribuição, presidente, eu gostaria de sugerir a convocação desses 2 servidores para que a gente pudesse ouvi-los, né? Seriam os monitores doados pela Polícia Civil, correto? Agora, diante dos fatos da relação que a gente fez a conferência, sim. Tá. A senhora chegou a ficar com esses monitores? Não. Não. Esses monitores foram cadastrados como patrimônio do fundo ou da SEBS? Eu não sei precisar, porque, assim, se for cadastrado, vai estar dentro do patrimônio do gabinete. Eu não sei te responder. Como era feito o registro da entrada e saída de doações ao fundo? O registro de forma... Doações. As doações que chegavam... tinha muita coisa avulsa, como foi citado aqui, mas as que chegavam de grande relevância do Fundo Social de São Paulo ou de alguma empresa, então era sempre colocado lá 100 cestas da empresa tal, 900 cestas do Fundo Social de São Paulo. Então, isso do que vinha da parte do fundo sempre vinha com nota fiscal. Algumas empresas faziam doação, também emitiam notas, e outras faziam entrega lá, mas os registros eram planilhados. E as saídas também. Tantas cestas doadas a munícipes, e aí essas cestas eram registradas dentro do sistema mediante o recibo assinado por eles, e as que eram doadas para as entidades da rede solidária, a pessoa também assinava um recibo geral e depois ele se comprometia a trazer os recibos assinados para as pessoas às quais tinha sido entregue as cestas. E aí toda essa prestação de conta era feita ao Conselho Deliberativo, conforme havia necessidade de se fazer a reunião. Isso era feito através de apresentação em PowerPoint e registrado em ata do Conselho. Como eram feitas as indicações para entrega das cestas básicas e doações ao fundo? Ou seja, quem indicava as pessoas que receberiam essas cestas? Como eu disse, tinha a livre demanda das pessoas que vão à porta do fundo, né? E aí tinha a questão da rede solidária e vinha indicação de todo lado, né? A gente não pode esquecer que a gente estava num ano de pandemia, então vinha indicação de todo canto, né? E aí o critério para entrega ou não tinha que ser avaliado pelo operacional que tinha que fazer as pesquisas. Toda doação era entregue com critério estabelecido, não era avulso. Falo no que concerne a parte de alimento, isso eu posso afirmar que tem tudo registrado. Agora, as demais eu não sei te precisar operacional. De roupa, enfim, de fraldas, como diz, tinha cadeiras de roda que vinha para a sessão, era muita coisa. A senhora chegou a fazer entrega de doação ou ficou sabendo de doações a igrejas? A única entrega que eu participei são essas de festas que eu pontuo. Dentro da rede solidária, há CNPJs cadastrados, as pessoas que têm projetos sociais cadastrados, porque o critério era a pessoa provar que ela tinha algum projeto social. E eu gostaria de mensurar aqui que se toca muito na questão de doações às igrejas, mas a grande maioria das igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, de religiões afrodescendentes, elas estão fazendo um papel social e elas não recebem nada por isso. Então, quem apresenta, a gente não pode se esquecer, porque falo hoje uma organização, ela faz o papel social, mas ela recebe, né, dentro do chamamento por isso. Mas as igrejas, né, as entidades religiosas, desde sempre, cumprem um papel social fundamental, né, em conjunto com o poder público, né, de entrega a pessoas que têm trabalhos excepcionais. Então, acho que isso tem que
tem que ser lembrado, porque a igreja sempre é colocada, né, no papel de quem quer tirar, mas a igreja faz muito, de forma muito silenciosa, há muito tempo, e sem a ajuda de um centavo, né, do poder público. Então, a Rede Solidária ela foi criada justamente para que fosse mais um braço do Fundo Social para fazer com que as doações pudessem chegar com celeridade, principalmente, na mão e na casa das pessoas que precisavam. Então, eu gostaria de salientar isso, né? As pessoas gostam muito de apontar as entidades religiosas, mas tem muita gente fazendo um trabalho muito sério e auxiliando o poder público nisso. Perfeito. Eu concordo plenamente. A igreja, ela, até fazendo uma parte aqui, presidente, com a tua permissão, a igreja ela faz um papel fundamental à sociedade. Infelizmente, a igreja aqui está no ponto de ser perguntada por causa de uma denúncia que envolveu o nome da igreja, mas a gente não pode generalizar isso, né? E nem que entidades e empresas deixem de doar a igrejas, porque a igreja faz um papel fundamental à sociedade. Seja qual for a denominação, seja qual for a religião, a igreja tem um papel fundamental e nós concordamos plenamente com isso. Eu pedi ao vereador Dário que faça a pergunta do vereador Hélio. A depoente tem consciência sobre o que seria ameaça? A Damares já fazia menção sobre os fatos agora vindo a público. Desde quando a Damares agia assim? Qual a providência a senhora tomou? Ela agia assim desde que eu fui nomeada presidente do fundo. Eu não fiz registro de BO, como eu disse, essa conversa eu tive com pessoas da minha proximidade, da minha família. Não me senti ameaçada no sentido de que foi uma ameaça à minha vida. O que ela trazia à tona é o que foi trazido aqui. Então, não registrei BO, e as pessoas de proximidade mais próxima, principalmente familiares, eu compartilhava, né, essa pontuação. Então, isso aqui, para mim, não é novidade, porque ela vinha fazendo desde junho de 2022. Ao vereador Maldonado para a realização da pergunta. Essa aqui é a complementação. Tá. Mais algumas perguntas do vereador Borgo. Ok. Na 13, né, Borgo? Tá. Caso positivo, quais igrejas? Mas eu não lembro a pergunta anterior, o contexto. A pergunta era: a senhora chegou a fazer entrega de doações, ou sabendo de doações nas igrejas? Aí ela respondeu, eu me pergunto, quais igrejas que recebeu? É que a senhora disse que não, né? Quais? Só... É que eu estou dizendo, eu não posso falar de doações, porque dentro da Rede Solidária tem igrejas com projetos cadastrados, mas eu não sei pontuar. Acho que vocês podem pedir uma relação e ver as igrejas que estão cadastradas. Foi pedido. Acredito que isso vai chegar. A Márcia, irmã da Lúcia Rosim, pegava cestas no Fundo Social? Eu não tenho conhecimento. A Lúcia sabia que a Márcia pegava essas cestas? Não tenho conhecimento. Para onde a Márcia levava essas cestas? Não tenho conhecimento. Como eram feitas as baixas das cestas entregues para a Márcia? Pela Márcia? Não tenho conhecimento. A Márcia pegou cestas básicas num período em que a Damares não trabalhava no fundo? Não tenho conhecimento. Caso positivo, quem fazia essas entregas para a Márcia? A senhora trabalhou na campanha de Lúcia Rosim para deputada? Não, senhor. Caso positivo, recebeu algo pelo trabalho? O fundo recebeu doação de ar-condicionado? Caso positivo, para quem foram doados? Não tenho conhecimento. A senhora levava doações do fundo para a sua casa? De forma alguma. Aí, a outra pergunta é qual a destinação dessas doações, né? A senhora disse que não olha critério religioso para entrega de doação, porque disse a Damares que a igreja está precisando da mesa e da potência. Por que disse a Damares? Pode. Vou reformular aqui. A senhora disse que não olha critério religioso para entrega de doação. Por que disse a Damares que a igreja está precisando de mesa e potência? Porque mesa e potência são instrumentos especificamente utilizados aonde se tem som.
né? Então, não é critério, não é que é para a igreja. Se eu frequentasse e tivesse conhecimento que outros lugares, ela falou, olha, tem isso aqui. Eu falei, olha, isso é utilizado em igreja. Qual igreja foi destinada à mesa de som? Eu não tenho conhecimento. TVs doadas ao fundo foram instaladas na prefeitura? Algumas, sim. Só para complementar, quando ela foi doada ao fundo, é anotado um número de série, alguma coisa da doação? A senhora lembra? Se da Polícia Civil sai com o número de série? Eu não me lembro no termo. Eu acho que dentro dos termos eles têm número de lacre, não vem com número de série. Tá. Se a Damares te ameaçou, por que não denunciou? Porque, como eu disse, eu não senti a minha vida ameaçada. Não estava ameaçando a minha vida. Ela estava me pontuando de coisas com base, né, em conversas que eu tive com ela num período, como eu falei, em que a gente tinha proximidade. E torno a dizer, né, muitas opiniões, muitas vezes expressadas, eram com base naquilo que ela pontuava e que a gente veio ver, né, que, infelizmente, era uma pessoa que não tinha firmeza e sempre provocava discórdia por onde passava. Pelo mesmo motivo, poderia estar omitindo algum fato que prejudicasse a mãe da prefeita, a senhora Lúcia? Pode repetir a pergunta? Pelo mesmo motivo, questão de ameaça, que é a pergunta anterior do vereador Borgo, pelo mesmo motivo, poderia estar omitindo algum fato que prejudicasse a mãe da prefeita? Não. A senhora está sendo ameaçada por alguém? Não. Basicamente, essa é a pergunta do vereador Borgo. Acredito que foram todas, certo, vereador? Ao vereador Dário, para a leitura de uma pergunta do vereador Márcio Teixeira. Por que houve a mudança do local do Fundo Social, se junto à SEBS era mais seguro e fácil acesso ao transporte de entrega e retirada? É isso, vereador? Na realidade, no prédio em que operava a SEBS, a gente sempre teve problema de enchente e de inundação. Eu não sei precisar, até porque eu não tinha autonomia para deliberar o motivo da mudança. Mas, inclusive, a própria assistência teve que sair de lá, porque, nos períodos de chuva, era constantemente inundado lá. Então, eu não sei se foi esse o motivo da mudança. Obrigado. A senhora cita que bicicletas foram doadas pela Polícia Civil, confirma? Confirmo. Houve algum condomínio, algum empreendimento que doou bicicletas no período que a senhora estava lá também? Não que eu me lembro. No período que eu estava, não me lembro. Tá bom. Dona Elisângela, a gente agradece, portanto, a presença da senhora. Gostaria de fazer alguma colocação? Presidente, eu gostaria de fazer a leitura de algumas anotações que eu fiz e que eu gostaria que ficasse registrado aqui. Nesse intervalo em que feitas as denúncias, né, eu recebi a mensagem de algumas pessoas, de uma pessoa, para ser mais precisa, né, insinuando que eu tinha denúncias a ser feitas, que era o momento, que era para eu comparecer aqui com advogados. E eu quero dizer algumas coisas acerca disso, talvez essa pessoa esteja me ouvindo. Eu quero dizer que, no ano de 2021, um ano desafiador para todas as pessoas, e nesse tempo em que as pessoas perderam seus empregos, empresas falindo, a renda se esgotando nas mãos de muitas famílias, eu vi no Fundo Social o início de um trabalho de gigantes, com a ajuda de um pequeno exército de voluntários compostos por alguns servidores, bolsistas, munícipes e uma rede solidária formada por pessoas que se dispuseram com o tempo e saúde, pois estávamos no auge da pandemia, para estarem vezes em porta de mercados, arrecadando alimentos, montando cestas, enquanto, do outro lado, dentro do seu papel institucional,
a presidente e vice-presidente fazendo campanhas em portas de mercado, buscando recursos de empresas privadas, mobilizando a iniciativa privada, buscando a ajuda do poder público em instâncias estaduais, federais e mobilizando a população em busca de obter ajuda com doações de alimentos. Eu vi centenas de pedidos de pessoas desesperadas chegarem diariamente, pois não tinham o que comer naquele dia, e vinham de muitos canais, telefones, mensagens, munícipes, por vereadores que, nesse momento, eram os portas-vozes da população que os elegeram para serem seus representantes. Pessoas que iam na porta do Fundo Social em busca de ajuda imediata e que nunca voltavam de mãos vazias. Vi resultados excepcionais entre 2021 e 2024, de quase 30 mil cestas entregues, leites, kits de limpeza, itens avulsos de gênero alimentício, fraldas, produtos de higiene distribuídos, alimentos avulsos doados a projetos que forneciam marmitas, muitas centenas de pessoas ajudadas através de recursos captados pelo Fundo Social. E isso seria impossível se não fosse a ajuda de voluntários e a rede solidária que se uniram para fazer com que esses recursos chegassem com rapidez nas mãos dos que tinham necessidade. Porque, neste momento, a vulnerabilidade atingiu famílias que nunca haviam passado por tal situação. Vi em 2022, em que o Natal pôde ser celebrado novamente, brilho no olhar de criança recebendo presente de Natal nas comunidades, brilho no olhar de pais recebendo cestas de Natal com frango. Vi o mercado solidário acontecer com famílias tendo oportunidade de escolher itens de sua preferência. Aliás, tudo feito para todo mundo ver, embora alguns vejam e não queiram enxergar. Por isso, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade em que, nesse momento, a atenção dos vereadores dessa casa, da imprensa, estão voltadas para essa SEI e compartilhar um pouco de tudo que o Fundo Social fez e faz em nossa cidade. Gostaria, sinceramente, que toda essa narrativa de fatos e ações pudessem ter sido contadas numa moção de aplauso que tivesse sido concedida ao Fundo e estendida a todos os doadores, redes solidárias, servidores e aos voluntários anônimos que, juntos, levaram e ainda levam comida à mesa de quem necessita. Pois, nesse exato momento em que estamos aqui, tem gente fazendo acontecer para levar a comida e roupa a quem precisa. Muito obrigada. A gente agradece a presença, damos por encerrada a oitiva. Vou solicitar, neste momento, que seja suspensa para que possa adentrar o novo depoente. Está suspensa às 11h49.